Retornamos com o debate dos candidatos a prefeito de Itapetininga. Estão aqui no estúdio de Fiore, candidato do PSDB, Vitor Oliveira, candidato do PSOL, Écio Giriboni, candidato do PV e Mário Carneiro, candidato do PTB. Neste quarto bloco teremos outra rodada de perguntas entre os candidatos, mas com temas livres. Eu vou sortear então o candidato que vai começar. O candidato que começa é Mário Carneiro. Candidato, para quem vai a sua pergunta? A minha pergunta vai para o Écio Giriboni. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. 30 segundos. Écio, para mim, uma dos grandes modos de se criar emprego na cidade são os pequenos e médios empresários. As pequenas indústrias, o comerciante, enfim, o pequeno empresário que ele dá aquela trama de empregos que favorece principalmente o pessoal que não tem muita qualificação, que tem um pouquinho de capital. Como é que você pretende trabalhar ou fazer um incentivo, resolver e incentivar essa instalação das pequenas... Ok, candidato, seu tempo. Candidato Écio Giriboni tem 2 minutos para a resposta. Hoje nós percebemos que, ou temos em Itapetininga, 70% da renda é com pequenas e microempresas. Hoje nós temos que fazer um trabalho de capacitação, treinar. Nós temos hoje donos de casa que fazem doce, fazem salgado e vão vender. Hoje nós temos que agregar valor a esses produtos, que elas tenham um ganho melhor e que tenham também uma qualidade de vida melhor. Agora, nós, quando falamos em geração de renda, nós temos que dar apoio e vamos dar apoio hoje para o pequeno e microempresário. E hoje percebemos também pela andança aí pela nossa cidade, hoje temos muitos pequenos empresários que eles estão na informalidade. Eu conversei com um e falou assim, eu quero sair da informalidade, mas qual o grande problema que ele está enfrentando hoje? É a burocracia que tem hoje na prefeitura. Então, hoje nós vamos criar um sistema lá dentro da prefeitura que vai atender tanto o pequeno quanto o microempresário, que ele começa a funcionar em uma semana. E também não podemos pensar hoje que só o comércio forte ele não gera tanto renda quanto hoje a indústria. Então nós temos hoje, que temos 8 distritos industriais sendo instalados em Itapetininga, já temos 8 indústrias sendo instaladas, ou seja, nos próximos 4 anos nós teremos, aí eu até falei que nós geraremos 10 mil empregos, eu tenho a previsão que 10 mil nós somos modestos. Eu creio que até no final do nosso mandato, em 4 anos, nós teremos por volta de 15 a 20 mil empregos. Isso aí não é promessa leitoeira, porque em nenhum momento nós usamos isso aí. Nós fizemos propostas sérias, fórmulas mágicas, varinha de condão que transforma o sapo na rainha, isso não existe. Nós temos que trabalhar. Esse é o nosso desafio. Então, ouvindo a população, nós sabemos hoje que eles estão querendo saúde, é o problema número 1, e o problema número 2 é geração de renda, com emprego melhor. Por isso que esse processo de industrialização vai ter que acontecer em Itapetininga e nos próximos 4 anos acontecerá. Candidato Mário Carneiro tem 1 minuto para a réplica. Olha, o que eu fiquei muito feliz, que eu fui ver a lei municipal, e ela hoje favorece ao microempresário, ao pequeno produtor, fornecer para a prefeitura. Isso é muito importante, porque nós temos merenda escolar, nós temos um consumo grande, e isso daí tem que ser implementado. É muito importante que o pequeno empresário da cidade, o pequeno produtor, consiga fornecer para um grande comprador que é a prefeitura. Isso é uma coisa fantástica que eu acho que precisa. Quanto aos núcleos de industrialização, nós na verdade temos 3 hoje, que já praticamente estão instalados. Dos 3 e dos 10 mil empregos, com certeza nós já temos contratado, com assinatura já com terreno comprado, de 2.500 empregos direto, que deve começar a funcionar a partir de janeiro. Então o próximo prefeito, se Deus quiser, será Mário Carneiro, nós já vamos ter os 10 mil empregos funcionando até o final do ano. Isso é uma verdade. Candidato Écio Giriboni tem 45 segundos para a tréplica. Não podemos esquecer que Itapetininga está no processo de crescimento e nos próximos 4 anos nós teremos hoje uma receita maior. Hoje nós temos uma receita de 300 milhões, com essa geração de novos empregos, com esses 2 distritos industriais novos que estão sendo instalados, mais o que existe, nós teremos, acho que em 4 anos, aí, por volta de 800 milhões de receita. Imagine quanto vai reverter de qualidade para o cidadão. Não esqueçamos que Itu tem a mesma população de Itapetininga, e hoje lá o orçamento de Itu são 600 milhões de reais, com a mesma população. Imagina se Itapetininga hoje tivesse um orçamento de 600 milhões. A qualidade de vida do cidadão seria outra. Então nós temos que pensar no micro, no pequeno, tirar nosso apoio e também nas grandes empresas. Ok, candidato Écio Giriboni faz a próxima pergunta. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Para o Vitor.
Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Vitor, qual a sua proposta para o esporte em Itapetininga, que está um caos hoje? Candidato Vitor Oliveira tem 2 minutos para a resposta. O esporte em Itapetininga é tratado, é um dos menores orçamentos, só perde para o orçamento de desenvolvimento industrial, que é menor. Os jovens não têm uma opção de esporte. Falando profissionalmente, então, possível, não temos atletas atuando profissionalmente com apoio da prefeitura ou com o comércio itapetiningano. Precisamos ter mais centros de esportes, precisamos aproveitar os já existentes, colocando profissionais da área de educação física, ensinando as crianças. Não é só dar uma quadra lá e deixar elas jogarem, não. Precisa ter um profissional coordenando essas crianças, isso é muito importante. Quando se fala em esporte, se fala também na saúde, se fala também na violência, se fala também no uso de drogas. O esporte combate todos esses maus. Precisamos melhorar isso aí. Temos a proposta de reformar o ginásio Ayrton Senna, prepará-lo eles para receber grandes competições, receber jogos de seleções de basquete, de futsal, de vôlei. Não é um sonho impossível. Vemos cidades vizinhas que abrigam essas seleções. Sorocaba tem seu time profissional de basquete que disputa a NBB. Por que Itapetininga não pode ter? O que a gente tem de inferior a eles? Falta vontade. O pessoal vai fazer isso na cidade, por isso vocês devem votar 50 no domingo. Candidato Écio Giriboni tem 1 minuto para a réplica. Nós pretendemos construir na Vila Arlindo Luz, onde temos uma área enorme lá, um centro esportivo lá, junto com um estádio de futebol. E também nós teremos abertura das escolas aos sábados e domingos, porque além de atividades esportivas, nós também teremos atividades culturais. Então, hoje, você pega o ano inteiro a escola fechada. Nós temos a opção de termos lá hoje esporte junto nas escolas. E também criaremos escolinhas de futebol em toda a zona rural e no centro de Itapetininga e nos bairros, porque isso percebemos que não temos a opção. E também nós teremos hoje incentivo caminhada. Nós teremos as marginais aí que nós faremos hoje caminhada e também hoje teremos ciclismo. Então, hoje nós temos que mudar, e você realmente falou uma coisa certa. Hoje o orçamento do esporte é muito pequeno, nós temos que rever isso aí para termos mais verbas, porque sem verba nós não conseguimos, mesmo tendo apoio do governo estadual e apoio do governo federal. Candidato Vitor Oliveira tem 45 segundos para a tréplica. Eu estava pesquisando sobre Itapetininga e vi que já tem previsto a construção da PEC, a Praça da Esporte e Cultura. São praças que vão acontecer no bairro do Cambuí, tem outras previstas em outras regiões, precisamos ampliar. São projetos caros, mas que são muito bons, com parcerias com o governo federal, a prefeitura entra com pouco dinheiro. Precisamos aproveitar também as leis de incentivo ao esporte, leis de incentivos fiscais. Precisamos aproximá-las das empresas de Itapetininga. Elas também precisam acreditar no esporte itapetiningano. Ela vai estar melhorando a qualidade de vida do seu trabalhador. Isso é visão de futuro, isso é o pessoal. Ok, agora pelas regras do debate, o candidato Vitor Oliveira pergunta ao candidato Di Fiore. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, que é de tema livre. Candidato Di Fiore, eu quero perguntar para o senhor sobre emprego. O senhor fala tanto sobre isso. O que o senhor vai fazer para esta área? Candidato Di Fiore tem 2 minutos para a resposta. Candidato Vitor, na questão do emprego, eu me coloco numa posição tranquila, porque já ao longo do tempo gerei com a construção do Itapetininga Shopping mais de 1.000 empregos. Trouxe empresas para cá, tipo Lojas Americana, Extra, McDonald's, empresas de nome nacional e até internacional. Eu posso garantir para você que estaremos em condições realmente de trazer para Itapetininga um novo marco de progresso. Trazer para Itapetininga empresas que possam pagar melhor, gerar mais emprego e mais renda com salários melhores. Essa é uma condição que casualmente eu tenho nesse momento e já provei com a situação que nós temos aqui. Eu não estou prometendo aquilo que eu nunca fiz. Já fiz. Aqui em Itapetininga está a prova que é um empreendimento grande, um empreendimento conhecido em toda a região, atingida pela nossa influência como cidade principal aqui da nossa região. Então, você pode ter certeza, Vitor,
que, votando em mim, vamos ter, de fato, um grande momento de progresso em nossa cidade. Aliás, em 2008, quando fui convidado pelo candidato para que eu fosse, naquela época, vice-prefeito, na verdade, fui convidado para ser o encarregado principal da industrialização e do comércio na cidade de Itapetininga. Naquele momento, naquele ano, quando o Barbará desistiu de ser candidato, eu peguei o cargo de candidato, faltando 12 dias para terminar, tivemos 42% dos votos naquele ano. Candidato Vitor Oliveira tem 1 minuto para a réplica. Candidato, boas palavras, mas o senhor não respondeu como trazer essas indústrias. Eu vou dizer para o senhor algumas maneiras. Criando a sala do empreendedor. Essa sala desburocratiza a abertura de empresas. Também instalando na cidade o SIL, que é o Sistema de Licenciamento, que ele une a CETESB, o Corpo de Bombeiros, para que eles dêem um alvará só. Isso vai desburocratizar também. Você pode também baixar impostos. Eu tive, como exemplo, a cidade de Osasco, que reduziu impostos como IPTU e ISS, e depois, no ano seguinte, teve aumento da arrecadação. E esse aumento se voltou a favor do comércio da cidade. Não precisamos só trazer empresas de fora, precisamos acreditar no comércio da cidade, nos pequenos empresários da cidade. As pequenas empresas hoje podem ser grandes candidatos. Não precisa só vir de fora. Podemos acreditar em Itapetininga. Candidato de Fiore tem 45 segundos para a tréplica. Candidato vice, em 2008, como dizia, eu fui convidado exatamente para desenvolver a parte industrial e comercial da cidade. E naquele ano, eu sugeri pela primeira vez em Itapetininga a criação do condomínio industrial. Hoje eu vejo que há candidatos falando que vai trazer condomínios industriais, mas na verdade o condomínio industrial foi proposto por mim lá em 2008. E o condomínio industrial eu vou botar em funcionamento com certeza. E quando eu falo que trarei mais empresas, é que trarei mais empresas criando o condomínio industrial. E outra coisa, candidato, precisamos trabalhar para ter isso. Trabalho. Ok, agora pelas regras do debate, o candidato de Fiore pergunta ao candidato Mário Carneiro, que abriu essa rodada. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Mário Carneiro, eu estive analisando a nossa situação socioeconômica no município e nós temos um município bastante grande, é o terceiro maior município do estado de São Paulo. E temos um PIB importante. O senhor poderia me dizer qual é a participação da agricultura no nosso PIB de Itapetininga? Candidato Mário Carneiro tem 2 minutos para a resposta. O PIB agrícola nosso é o primeiro do estado de São Paulo. Além de ser o primeiro do estado de São Paulo, ele hoje é o 20º do Brasil. Ele é extremamente importante. Ele é composto, a nossa zona rural é altamente produtiva. Nós produzimos milho, feijão, nós produzimos batata, produzimos laranja, enfim. A agricultura realmente é forte. E isso é muito importante dentro do nosso PIB. E nos dá uma importância ao Brasil, porque 20º, nós saímos do 38º e caímos para 20º. Isso é de uma extrema importância. Eu acho isso importante, mas eu queria também, de Fiore, falar sobre a essência da candidatura. Esse debate ficou meio amarrado. Eu não pude falar do Posto Tupi, que precisa de uma creche, eu não pude falar da Vila Rio Branco, que está precisando de uma subprefeitura, eu não pude falar da Vila Mazei, que precisa de um posto de saúde. Eu fico preocupado com essa amarração e a gente fica assim, como candidato, até tolhido de fazer alguma proposta. Mas dentro do que você me falou, eu fico contente em poder enaltecer a nossa agricultura, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre as necessidades da nossa cidade, da urbanização. O nosso trabalhador, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser cuidado. As nossas crianças, quando eu ando no bairro, eu vejo elas descalças, eu vejo faltando quadra poliesportiva. Na minha visão, nós deveríamos discutir um pouco mais a problemática realmente da cidade, que eu acho que foi muito pouco discutida aqui. Nós precisamos, nesse debate, quem sabe até o final, a gente mudar um pouco essa linha para a gente poder sentir o que a população está querendo e está precisando. Nós estamos muito formal, nós nos amarramos nessa estrutura do debate e isso nos deixa
sem fazer muita proposta. Mas é importante realmente, o nosso PIB agrícola, para o nosso país, é uma coisa, e está de parabéns o nosso agricultor. Ok, candidato, seu tempo acabou. Candidato, seu tempo acabou. Agora o candidato de Fiore tem 1 minuto para a réplica. Candidato Mário, eu perguntei qual era a participação do PIB agrícola no nosso PIB, no PIB da cidade, do município de Itapetininga. Eu vou explicar ao senhor. O PIB de Itapetininga, como todo, é 2 bilhões de reais. E a participação do PIB agrícola é de 300 milhões de reais apenas. Então, candidato, bairros como Morro do Alto, distritos, não é isso? Como Conceição, Gramadinho, Tupi, Rechã e Varginha, precisam de um atendimento especial. Não é só na questão específica da produção, é necessário dar condições para que a nossa agricultura melhore, produza mais, tenha mais produtividade. Candidato. Ok, candidato. O candidato Mário Carneiro tem 45 segundos para a réplica. Que bom, de Fiore, que você lembrou desses bairros, porque realmente é deles que nós temos que falar, do médico que precisa estar lá no Rechã, dos loteamentos urbanos que nós temos que fazer no Morro do Alto. Realmente nós temos que olhar para as necessidades da nossa população. E eu senti que o debate nos amarrou, nós não falamos o que precisa ser dito, que é isso daí que você lembrou muito bem. Essas populações, elas têm tantas necessidades, falta creche no posto Tupi, eu fico preocupado, falta um posto de saúde, um médico morando lá no Gramadinho, no Morro do Alto, o desenvolvimento urbano. Então, realmente, é essa discussão que eu acho que a gente deveria levar com mais qualidade. Ok, candidatos, e assim termina o 4º bloco do debate. Depois do intervalo, as considerações finais dos candidatos a prefeito de Itapetininga. Até já.